Todos os países que estão iniciando uma ditadura fazem isso que está fazendo. Está censurando a rede social, criando um crime de opinião e está fazendo outras coisas. Está perseguindo seus opositores, né? Todos os políticos foram Daniel Silveira e outro, né? Foi pesquisado, foi não só políticos, mas empresários, né? Que apoiaram o outro governo de direita, perseguidos. E as pessoas ainda estão voando, pensam que o Brasil é democrático desse jeito. A democracia é dessa maneira, a democracia brasileira. Acompanhe o vídeo. Um povo que aceita passivamente a corrupção e os corruptos não merece a liberdade, merece a escravidão. Um país cujas leis são lenientes e beneficiam bandidos não tem vocação para a liberdade. Seu povo é escravo por natureza. Um povo cujas instituições públicas e privadas estão em boa parte corrompidas não tem futuro, só passado. 6 ilegalidades, quase uma por página. Ainda bem que não foi mais ampla a decisão. Teria mais ilegalidades. E quais foram essas ilegalidades da decisão que determinou a inserção do Elon Musk no inquérito do Supremo Tribunal Federal? Primeira ilegalidade. O ministro Alexandre de Moraes violou o princípio de inércia judicial. O ministro não poderia ter determinado a investigação do Elon Musk, ter começado a investigação contra ele. Por que não pode? Porque existe um princípio de inércia judicial e mais, existe uma lei que se chama Código de Processo Penal, que foi alterada em 2019 e em que foi inserido um artigo 3º-A, que diz expressamente que não pode o juiz iniciar uma investigação. Ele não tem poderes de investigação. O juiz tem que ficar inerte. Está lá no artigo 3º-A. Isso veio a partir de 2019. Contudo, o ministro Alexandre de Moraes começou a investigação. Ele começou no linguajar juridiquês de ofício, por iniciativa própria, por vontade própria, o que caracteriza uma ilegalidade e viola ainda o princípio da legalidade estrita, que diz que os agentes públicos só podem fazer aquilo que a lei prevê. Primeira ilegalidade. Vamos para a segunda ilegalidade. É a ilegalidade que você está cansado de saber porque permeia as várias investigações do Supremo Tribunal Federal. E a ilegalidade é: o Supremo não tem poder para essa investigação, porque Elon Musk não tem foro privilegiado. Elon Musk não tem foro privilegiado. Ninguém investigado em relação, conexão com Elon Musk tem foro privilegiado. Ninguém do Twitter, ninguém do X tem foro privilegiado. O Supremo não tem competência para isso. Mas o Supremo está fazendo isso para ele poder mandar o que ele quer, para ele não ficar passando vergonha diante desse debate com Elon Musk. Ele quer impor as suas regras, ele quer se impor o poder, força bruta ao seu Elon Musk. Se o Supremo quisesse fazer corretamente, ele ia mandar para a primeira instância. Provavelmente o caso ia ser arquivado e o Supremo ia ficar com o pincel na mão. Então, ele força a barra, ele atua onde ele não pode, instaura essa investigação sem que Elon Musk tenha foro privilegiado. O Supremo não poderia investigar, processar ou julgar. Vamos lembrar, aliás, que todas essas grandes investigações aí que o ministro Alexandre de Moraes está conduzindo é sobre pessoas que não têm foro privilegiado. E ele quer agora, o Supremo, mudar a regra de foro privilegiado para expandir essa regra. Eu fiz live sobre isso agora recentemente. Quer expandir a regra do foro privilegiado para atingir ex-mandatários como ex-presidente da República para poder pegar Bolsonaro. Já tratei disso na live passada, não deixa de seguir o canal e acompanhar para você entender o que vai acontecendo. Eu vou explicando aqui para vocês. Então essa é a segunda ilegalidade. O Supremo não tem competência sobre Elon Musk. Terceira ilegalidade, é parecida, mas diferente. É o seguinte: se o Supremo tivesse competência para atuar nesse caso do Musk, se o Musk tivesse foro privilegiado, se o Elon Musk fosse parlamentar brasileiro, nesse caso, a investigação teria que ter sido submetida a uma livre distribuição por sorteio entre os ministros. Não poderia ser conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu não atuei em uma, não atuei em duas, não atuei em 10. Eu atuei em mais de 100 investigações por desobediência de ordens judiciais. E elas eram sempre distribuídas aleatoriamente para outro juiz e não o juiz que foi desobedecido. As investigações são distribuídas aleatoriamente por sorteio. Normalmente para um juiz que atua dentro de uma vara que a gente chama de juizados especiais criminais. Por quê? Porque o crime de desobediência tem uma pena que é isso aqui, ó, uma pena reduzidíssima.
O Elon Musk não seria nem acusado, nem processado, muito menos condenado. Ele faria uma transação penal, doação de cestas básicas, prestação de serviço à comunidade, ou, quem sabe, doação de Starlinks para as escolas públicas brasileiras. Mas o fato é, não pode a investigação seguir com Alexandre de Moraes, ainda que o Supremo fosse competente. Essa é a terceira ilegalidade. Vamos para a quarta ilegalidade. Ainda que ele tivesse foro privilegiado, ainda que fosse distribuir lá por desobediência lá no Supremo, o Supremo não tem jurisdição para atuar nesse caso, porque a lei brasileira não incide nesse caso. O Elon Musk fez seus posts a partir do exterior, fora do Brasil. E a jurisprudência, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é que quando alguém faz postagens, ainda que ofensas nas redes sociais, o crime acontece onde a pessoa posta. E ele fez isso do exterior. A não ser que tenha algum indicativo de que ele está escondido no Brasil, mas se não, o bilionário fez isso do exterior. E a lei brasileira só incide em crimes praticados no exterior quando estão presentes condições muito específicas, que são tratadas lá no artigo 7º do Código Penal, que não estão presentes nesse caso. Não estão presentes nesse caso. A lei brasileira não pode incidir. Essa é mais uma ilegalidade, é a quarta. Vamos para a quinta e a sexta, que são as mais graves. Quinta ilegalidade. Não existem indícios de prática de crimes. Eu acabei de relatar na parte 2 aqui da nossa aula, da nossa live. Não existem, nesse caso, indícios da prática de crimes por parte de Elon Musk. Se não tem indícios da prática de crime, como que você vai determinar a inserção dele numa investigação? Não pode. Isso é abuso de autoridade. Isso é abuso de poder. Não pode. Quem tinha que ser investigado por isso é o ministro Alexandre de Moraes. Diante dos indícios, ele está determinando uma série de medidas arbitrárias, ilegais, que eu estou demonstrando aqui. Não é irresponsabilidade, não é ileviandade. Eu posso debater isso com quem quiser. Prerrogativas. Se quiserem debater, vamos debater esse caso. Qualquer pessoa tem prerrogativas. Junto eu contra 3, pode vir 3 para debater esse caso. Debato com o ministro Gilmar Mendes, debato com o ministro Alexandre de Moraes, qualquer um que quiser debater esse caso. É absurdo. Não é leviandade, não é responsabilidade. É uma violação atrás da outra. Das próprias pessoas que criticavam supostos excessos da Lava Jato, jamais comprovados. Agora eles praticam violações absolutas, 100 vezes pior do que qualquer suposta ilegalidade da Lava Jato, e ninguém fala nada de lá. Quinta ilegalidade, então, não existem indícios das práticas de crimes. Foi o que eu expliquei aqui agora na parte 2 da aula, por isso eu já vou passar para a sexta ilegalidade, que é bastante grave também. Além da existência de indícios de crime, para alguém ser investigado, você tem que ter indícios de que a pessoa é autora do crime. E o ministro Alexandre de Moraes determinou que Elon Musk fosse investigado porque ele é o CEO do X. Só que aí tem um problema crasso, um erro evidente, manifesto, chega a ser risível, que é o fato de que quem é o CEO do X não é Elon Musk, e sim a Linda Yaccarino. Ela é a CEO do X. O Elon Musk não tem poderes dentro do X. Quem manda é a CEO do X. Ele é o dono da empresa. Para você determinar se ele tem algum poder e influência, você tem que ter estrutura societária, a estrutura de comando, a relação entre a estrutura societária e o poder acionário. Mas isso não foi mostrado em momento nenhum. E mais, o próprio ministro Alexandre de Moraes disse que seria investigado por ser CEO do X, mas não era, um erro crasso. Quantos erros crassos ainda acontecerão no Supremo às custas da liberdade das pessoas? O erro crasso sobre o Crezão, sem a revogação da prisão preventiva do Crezão, quando tinha parecer do Ministério Público, com a manutenção de uma prisão preventiva indevida, custou a vida do Crezão. Quantos erros crassos ainda haverão pelos quais as